pergunta para o povo, depois faz a lei. E o referendo, hein? O que é o referendo? Bem, no referendo é diferente. No referendo, primeiro faz a lei, ou o ato administrativo, e depois pergunta para o povo. Portanto, primeiro faz a lei ou o ato administrativo e depois pergunta para o povo. Aconteceu agora recentemente, em se tratando aí da lei de arma de fogo, fizeram a lei da arma de fogo, conhecida também como Estatuto do Desarmamento. Em um dos seus artigos dizia o seguinte: é proibida a venda de armas de fogo no Brasil. É proibida a venda de arma de fogo no Brasil. Mas esse artigo só entrará em vigor depois de aprovação em referendo popular. E foi feito, meus amigos, esse referendo popular, e você sabe o que o povo brasileiro disse? Não! Não queremos essa proibição. Queremos a venda de armas de fogo no Brasil. Então, de forma surpreendente, o povo brasileiro foi contrário àquele artigo do Estatuto do Desarmamento e assim, votando, permitiu no Brasil o comércio de armas de fogo. Portanto, meus amigos, aí está. Plebiscito e referendo são duas manifestações dos direitos políticos. São formas através das quais o povo brasileiro manifesta a sua soberania popular. Mas não é só isso não. Tem outros exemplos de direitos políticos no Brasil. Não é só o plebiscito, não é só o referendo. Outro exemplo de manifestação dos direitos políticos no Brasil é a iniciativa popular. O que é iniciativa popular, hein, meus amigos? É a possibilidade do povo fazer projetos de lei. O povo pode fazer projetos de lei, ou seja, um número mínimo de assinaturas, preenchido esse número mínimo de assinaturas, o povo pode fazer um projeto de lei. Mas quantas assinaturas? Quantas assinaturas são necessárias para que o povo faça um projeto de lei? Ah, meus amigos, isso depende. Depende da lei. Se é uma lei federal, se é uma lei estadual ou se é uma lei municipal. Vamos começar pela lei federal. Quantas assinaturas do povo são necessárias para fazer um projeto de lei federal? A resposta, meus amigos, está na Constituição Federal, está no artigo 66. E lá diz o seguinte, veja só, guarde esses números. Para fazer um projeto de lei de iniciativa popular federal. Primeiro requisito, 1% do eleitorado nacional. Isso mesmo, 1% do eleitorado nacional. Minha gente, como no Brasil são mais de 150 milhões de eleitores, isso dá mais de 1,5 milhão de assinaturas. 1% do eleitorado nacional. Mas isso não basta. Só isso não basta. Essas assinaturas devem ser distribuídas por pelo menos 5 estados. Por exemplo, temos que ter assinatura de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. Por exemplo, pelo menos 5 estados. Olha, e não vale pegar só a assinatura de 3 mineiros e 4 gaúchos e 5 goianos. Não. Tem que pegar pelo menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Veja, 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, meus amigos, para que o povo faça um projeto de lei de iniciativa popular federal, são 3 requisitos. 1% do eleitorado nacional, em pelo menos 5 estados, e em cada um desses estados, com 0,3% dos eleitores desses respectivos estados. E para o povo fazer um projeto de lei estadual? Quantas assinaturas são necessárias? A Constituição Federal não diz. Fica a cargo de cada Constituição estadual dizer. Portanto, dificilmente isso seria indagado num concurso público, dificilmente isso será indagado no exame da OAB. Realmente a Constituição Federal não diz. Mas em se tratando de lei municipal, quantas assinaturas do povo são necessárias para fazer um projeto de lei municipal? Isso está na Constituição Federal, meus amigos.
Isso está lá no artigo 29 da Constituição Federal. E o número de assinaturas é 5% do eleitorado municipal. Então veja, para o povo fazer um projeto de lei de iniciativa popular municipal, são necessários 5% das assinaturas dos eleitores dos respectivos munícipes. Tudo bem? Isso é outro exemplo de direitos políticos. Até agora falei para vocês do referendo, falei do plebiscito, acabo de falar da iniciativa popular. Mas sabe qual o exemplo mais importante de direitos políticos? Sabe qual é o exemplo? Qual é a espécie mais importante? É o chamado direito de sufrágio. Direito de sufrágio. O que é isso? O que é direito de sufrágio? É fácil. Direito de sufrágio nada mais é do que o direito de votar e ser votado. Direito de votar e ser votado. Isso tem alguns nomes no direito constitucional. O direito de votar nós chamamos de alistabilidade. E o direito de ser votado nós chamamos de elegibilidade. Tudo bem? Alistabilidade, o direito de votar, elegibilidade, o direito de ser votado. Vamos começar com a alistabilidade, com o direito de votar. Pergunto a vocês, quem é que tem o direito de votar no Brasil? O voto no Brasil, ele é obrigatório? Ele é facultativo? Ou ele é proibido? Depende, meus amigos, depende. Via de regra, o voto no Brasil é obrigatório. Via de regra, ele é obrigatório. Você sabia disso, com certeza. Mas ele é obrigatório para quem? Alguém poderia perguntar, Flávio, o voto é obrigatório para quem? Eu respondo, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Então, para os maiores de 18 e menores de 70, o voto é obrigatório. E para quem que o voto é facultativo, hein? Quem é que pode votar? Meus amigos, o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18. Portanto, esses adolescentes entre 16 e 18, para eles o voto é facultativo. O voto também é facultativo para o analfabeto. O analfabeto, o voto é facultativo, ele vota se quiser. E o voto também é facultativo para os maiores de 70 anos. Então lembre-se, o voto é facultativo para 3 pessoas. Vou repetir para você não esquecer. Os maiores de 16 e menores de 18, os maiores de 70 anos e os analfabetos. Para eles, portanto, o voto é facultativo. E eu pergunto, para quem que o voto é proibido? Quem está proibido de votar no Brasil? Quem está proibido segundo a Constituição Federal? Bem, primeiramente está proibido de votar, claro, o menor de 16 anos. Menor de 16 anos não pode votar. Menor de 16 anos ainda não tem direitos políticos. Então, para ele, o voto é proibido. Também não pode votar no Brasil o estrangeiro. O estrangeiro, por mais que ele resida no Brasil, enquanto mantiver essa condição de estrangeiro, ele também não pode votar. Para ele, o voto também é proibido. E atenção, o voto também é proibido para o militar conscrito. O militar conscrito não pode votar. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, militar o quê? Militar conscrito? O que é isso? Eu explico. Militar conscrito, meus amigos, é aquele militar que está durante o serviço militar obrigatório. Por expressa previsão constitucional, o militar conscrito, durante o serviço militar obrigatório, está proibido de votar. Tudo bem, minha gente? Então veja que o voto no Brasil ele pode ser obrigatório para a maioria das pessoas, pode ser facultativo para alguns e pode ser proibido para outros. Tudo bem? Tranquilo? Quais são as características do voto no Brasil? Quais são as características do voto? As características mais importantes são aquelas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º, que traz as chamadas cláusulas pétreas.
aquelas matérias que não podem ser suprimidas do texto constitucional.